Hoje, sábado, dia de praticar saúde aqui no Portal do Esporte. E esta semana, a nossa equipe foi até o Parque Vaca Brava para responder as perguntas dos nossos telespectadores. A partir de agora, então, está no ar mais uma vez o Praticando Saúde. Qual a melhor maneira de fazer exercício com peso, sentado ou em pé? Para começar, então, o professor Paulo Adriano vai explicar um pouco sobre isso. Qual é a forma correta e qual é a forma errada de fazer exercícios com peso. Adriano, a melhor forma, qual é a forma certa de fazer respondendo a pergunta da Dalva e qual que seria o exemplo errado em que as pessoas praticam hoje e que poderia trazer malefícios para a pessoa? Bem, Rômulo, nós vamos dar exemplo aqui de um exercício em pé, erro mais comum em academia. O aluno não tem uma coordenação muscular, então ao executar o movimento ele acaba utilizando outro grupo muscular. Então o Thiago agora vai demonstrar para vocês o exercício de rosca direta de pé, tá? Thiago, vamos iniciar pela forma incorreta, mais comum que acontece, tá? Essa seria a forma incorreta. Está havendo a execução do movimento principal. Só que se vocês observarem, ele está usando a coluna vertebral para executar o movimento. É possível o aluno ficar estabilizado sem utilizar a coluna? Mas a princípio nós utilizamos uma estratégia para que o aluno consiga executar o movimento sem utilizar a coluna vertebral. E qual que seria esse movimento? Então, o Thiago agora vai posicionar aqui na pilastra. Está tendo um apoio agora. Vai flexionar o joelho, Thiago, dobra o joelho, pode flexionar mais o joelho, mas os pés à frente. Isso, os pés à frente, isso. Nesse momento aqui, Romulo, o que vai acontecer? Se ele for utilizar a coluna vertebral, a pilastra não vai deixar, esse apoio aqui não vai deixar. Thiago, pode executar o movimento agora. Isso. Se ele tentar utilizar a coluna vertebral, esse apoio aqui não vai deixar que isso aconteça. Aí o movimento vai ser feito de maneira correta. É possível fazer esse exercício também sentado? Respondendo também a pergunta, se é possível fazer exercício sentado, dessa forma, com peso? É possível também, desde que o aluno mantenha a postura correta. Aí, nesse caso do exercício sentado, teria que ter um encosto. Se o aluno estivesse também utilizando a coluna vertebral para executar o movimento. Aí teria que ter um apoio para que a coluna ficasse estabilizada. Qual a posição do quadril no exercício com pesos? Bem, Fábio Henrique, a execução de exercícios com peso de pé ou sentado não é necessário o encaixe do quadril, porque você pode retificar as curvaturas da coluna vertebral. Você vai deixar as curvaturas, na verdade as curvaturas vão desaparecer se você encaixar o quadril, elas vão ficar retas e isso pode ser prejudicial. Agora, em exercícios deitados, como o abdominal, você pode sim estar encaixando o quadril. Gostaria de saber quais são os exercícios essenciais para antes da caminhada. Aqueles alongamentos, qual que é o principal? Se é melhor fazer antes ou depois? Então, Nivalda, você pode alongar antes e depois dos exercícios. O ideal é que você tenha a intensidade correta. Antes do exercício, a intensidade pode ser um pouco maior. E depois do exercício, a intensidade do alongamento ela pode ser um pouco menor. Porque pós-exercício, a musculatura está um pouco sensível. Então essa é a diferença entre antes e depois. Esses são os cuidados que você tem que ter antes e depois do exercício, quando se trata de alongamento. Qual é a importância do alongamento? Bom, Marluce, o alongamento ele é importante antes do exercício físico, mas existem indicações e contraindicações para o alongamento. Contraindicações, onde há dor, calor, rubor, edema, limitação óssea, contraturas irreversíveis. Nestes casos específicos, o alongamento ele não é recomendado. Agora, de um modo geral, se não tiver nenhuma contraindicação,
O alongamento ele é importante e ele é um componente de preparação para o exercício físico. O ideal também é você aliar o alongamento, que é um aquecimento muscular específico, a um aquecimento orgânico. O aquecimento orgânico é o aquecimento aeróbio. 10 a 12 minutos de bicicleta, de esteira, numa velocidade ou numa intensidade um pouquinho maior para aumentar a temperatura do corpo. Aí seria um aquecimento combinado, seria o alongamento mais o aquecimento orgânico, que iria ativar a frequência cardíaca, consequentemente aumentando a sua temperatura corporal e evitando o risco de lesões. Eu gostaria de saber como deve ser a respiração no exercício físico, quando está caminhando ou numa academia, como a gente deve fazer a respiração, isso que eu gostaria de saber. Bem, Esther, durante o exercício físico, a respiração ela tem que ser passiva. O que é uma respiração passiva? Uma respiração livre. Não há necessidade de bloqueios, principalmente se a pessoa que estiver praticando o exercício físico ela for hipertensa. Não pode haver bloqueio de respiração, senão haverá um aumento da sua pressão arterial. Qual é o melhor horário que tem para fazer exercício físico? Bom, Jairo Alves, em relação ao período do dia, é o que o praticante considera melhor. Agora, é aconselhável sempre manter o mesmo período do dia, para uma melhor adaptação do organismo e até mesmo para ter melhores resultados com o exercício físico.